Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre valor e preço. Você não tem um preço, pelo menos eu espero muito que não. Mas o valor, o valor ele tá sempre atrelado às causas e não às coisas. Eu vou te explicar um pouquinho mais disso hoje, e aí a gente vai continuar dando sequência aos nossos recursos, que a gente já falou disso aqui, os recursos que eu tenho, que não estão atrelados com quanto eu tenho, e fazer boa gestão desses recursos. Enfim, vamos chegando. Vou botar a musiquinha aqui enquanto a gente não chega. Será que eu não carreguei meu... 12%, acho que vai dar. Tchurururu. Vou enviar aqui enquanto... Olha, essa internet parece que tá boa hoje, hein? Vamos lá? Fortunê, Bianca, Ana, Renata, Pipinho, ela, Mi... Ai, gente, vamos viver. Terça-feira. Não achei Laís aqui, gente. Que é de Laís? Pronto, enviada. Cadê meus papéis? Tô meio... Bom dia, Thay. Só colocando musiquinha a gente já começa. Você vai se identificar muito com esse tema de hoje. Acho que quem empreende começa a ter uma dimensão, por mais que seja bem no âmbito material, quem empreende começa a entender o que é preço e o que é valor, tá? O valor... Deixa eu botar a música que eu não consigo, gente. Gosto de falar aí, olhando pra vocês. Bom dia. Gente, eu prometo que eu vou passar a fazer isso mais rápido, já deixar a musiquinha tocando, que eu começo a fazer as coisas, vou viver e esqueço. Ainda bem que vocês têm a oportunidade de passar isso rápido, né? Tava assistindo outra coisa aqui. Que essa hora é a hora que eu gosto de estudar, gente. De manhã é a minha hora da potência, assim. Tá tudo numa frequência muito alta, muito boa. Pronto, vamos lá. Então, valor e preço. Eu vou começar falando de uma dimensão mais clara. Por exemplo, vou dar o exemplo da Thay, que tá aqui. Thay faz pipoca. Gente, eu não sei hoje em dia quanto tá custando milho, tá? Mas me parece que não é uma coisa cara. Claro que tem os outros ingredientes. Mas tirando isso, a pipoquinha do Pipinho, pra mim, eu uso ela sempre que eu vou celebrar alguma coisa pra mim, como se fosse uma recompensa. Embora muita gente fale, né, que lida com emagrecimento, que você não deve fazer isso, se recompensar com comida, não é por aí. Eu poderia me dar um presente, sei lá, comprar um livro, uma caneta, qualquer coisa, e fazer um passeio enquanto recompensa pra alguma meta que eu me dei, que eu cheguei e tal, tipo uma cenourinha pra ficar ali me atraindo. Mas eu gosto de me proporcionar a pipoquinha, porque eu não como muita besteira, então é uma coisa. A pipoquinha, pra mim, o valor dela, pra mim, é a alegria, é a celebração. Isso tá o quê? No campo do subjetivo. O valor que eu estou atribuindo aquilo. O valor, ele é subjetivo. É claro que você pode calcular o seu preço e deve de acordo com aquilo que você investe, e só você sabe quanto vale o seu tempo. Se você trabalha com CLT, eu sempre desde muito nova, quando eu comecei a estudar, né? Eu era muito pequenininha, eu lembro de uma aula que a gente foi saber da Revolução Industrial, capitalismo, e aí eu lembro da definição de proletário, cujo único bem é a sua força de trabalho.
E eu fiquei assim, caraca, o único bem é a sua força de trabalho. Isso é poético, né? Porque a única coisa que de fato eu tenho, assim, é como conhecimento, né? O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. A minha força de trabalho me coloca no mover, me coloca pra ganhar dinheiro, enfim, fazer todas as coisas, né? Só que aí, pensando nisso, eu comecei a ter a sensação que o salário, ele é a compra da minha existência. Qualquer coisa que a gente tá fazendo, que eu tô ali investindo o meu tempo, pelo menos deveria, tá? Eu tô investindo a minha vida. Então é muito complicado você colocar um preço nisso. Será que tem preço? Né? Aí a gente vê muito aí pelo Instagram também. Ah, se tá custando a sua paz, tá caro demais, se tá... E aí é tudo vai chegar no lugar do subjetivo pra você. Porque eu não tenho filhos, mas eu imagino, cara, se eu tenho filhos, tenho uma casa pra sustentar, a minha paz vai estar bem atrelada, assim, com eu ter dinheiro pra pagar essas contas no final do mês, entendeu? Então, até que ponto a minha paz tem preço? Às vezes tem. Eu até brinco que... dinheiro não traz felicidade. Eu acho que isso, na verdade, a gente tem que mudar o pensamento. Não, muito cuidado aqui, tá, gente? Mas eu sei que a gente já tem uma intimidade, eu posso falar essas coisas. É muito averiguado que os momentos mais felizes das vidas das pessoas não estão diretamente atrelados com o dinheiro. É claro que o dinheiro, ele chega num lugar que ele te possibilita. Eu brincava e falava assim, gente, tudo bem que, né, dinheiro não traz felicidade, mas resolve muita coisa. Eu falo pros meus pais, assim, que eu não me importo tanto de... Claro, né, gente, que eu gostaria ter uma estabilidade, embora nada na vida é estável. Dinheiro deixa a gente feliz, vou chegar lá. Cara, felicidade pra mim é, por exemplo, quando eu morava no Catar e eu tinha um salário incrível e eu pude trazer minha mãe daqui por 2 semanas e levar ela pra fazer um day use num puto spa. Embora... Eu lembro que viajamos e temos sossego, claro. Embora eu lembre uma vez que eu fui ajudar minha mãe numa coisa que eu queria poder deixar ela igual uma rainha, mas eu vi a minha mãe mais satisfeita aquele dia que eu ajudei ela a encerar a parede, que era o que ela queria, do que quando ela tava no spa. Mas enfim, não vou entrar nesse lugar. Assim como a minha grande vontade... Minha mãe tá aposentada, trabalhou uma vida inteira e é muito triste que hoje em dia você não pode se aposentar e ficar tranquilo, sabe assim? Ela deu a vida naquela empresa que ela trabalhou. Então, cara, minha grande vontade, sim, que eu conseguisse ter uma grana que, pelo menos eu falasse assim, não se preocupa com a manutenção da casa, com o plano de saúde, tá comigo. E ainda assim, queria poder dar uma mesada. Sabe esse dinheirinho aqui? Que nem fazer... É pra você comprar bala, se você quiser. Mas, enfim... O dinheiro, ele não traz felicidade, mas, meu amor, ajuda. Porque você poder ir num hospital, E aí é muito doido, porque a gente sempre acaba caindo em condição básica de existência. Isso me dá uma tristeza, sabe? Eu, quando eu trabalhava na época com as ONGs, ia dar palestra, e uma vez a gente estava lidando com os processos de remoções das pessoas das suas casas, né? Na época dos mega eventos aqui no Rio. E aí tem uma senhora que ela virou símbolo dessa luta, né? E eu lembro no discurso dela, ela falou assim, nossa, meu sonho sempre foi ter uma casa. E aí aquilo me tocou e é o sonho de muita gente, né? E eu falo sem medo, assim, que ter uma casa, ter acesso à saúde, poder colocar teu filho numa boa escola, não devia ser sonho. Isso é condição básica de existência. Eu queria, sei lá, que você pudesse sonhar em ser um astronauta. Não sei, sabe? Mas o dinheiro, ele ajuda, entendeu? Ajuda demais, demais. Mas vamos voltar, só para entender um pouco do meu olhar de fala, tá? Sobre preço e valor. E quando eu passei a empreender, isso ficou muito, muito claro para mim. Porque, por exemplo... Não dá para colocar preço, vamos supor, gente, todos os meus anos de faculdade, pesquisa de educação na faculdade de pedagogia na UERJ, mais a minha formação toda na escola de circo, mais ter ido para a Índia fazer a minha formação, mais os 15 países que eu atuei ali diretamente com gente, enquanto artista, toda a experiência em projeto social que eu vivi na minha vida.
Dá pra colocar preço nisso? Outro dia eu tava até por curiosidade, vendo o custo, né, de você estar numa faculdade, mesmo que pública, tudo que você investe ali, o que você abre mão enquanto você tá estudando, montando uma aula, né? Geralmente, assim, quando eu cobro um atendimento, as pessoas enxergam só aquela 1 hora que ela tá ali comigo, 1 hora e meia, 2. E o que vem antes, né? Aí tô falando das coisas práticas. É o check-in que você preenche, onde a gente mapeia toda a tua vida. São todos os livros ali que eu vou estudar e montar aquele atendimento especialmente para você. E mais toda a minha vida, a minha existência, as minhas experiências que vão ali. Dá para ter preço nisso? Então é complicado, entende? E aí, o ponto que eu quero chegar é que só você sabe o valor que você tem. Aí que eu tava falando, eu tentei outro dia botar na ponta do lápis, né? Gente, se eu fosse cobrar, alguém tem uma noção de quanto custa uma viagem pra Índia? Assim, só a passagem. Mas o curso que eu fiz, que em 2019 foi contemplado como a melhor escola de formação de professores de yoga de toda a Índia. Gente, esse dinheiro não voltou até hoje, mas o valor que essa experiência teve na minha vida, nossa, não tem preço e não tem preço mesmo. Tanto é que eu nunca quis vir a trabalhar com isso. Quando fui pra lá, eu queria aprender direito pra ser minha própria professora, sabe assim? Onde eu tivesse, entender, porque eu sou daquelas que gosta de entender os paranauês das coisas. Quando você entende o porquê, você chega mais próximo do valor. E aí você começa, bom dia, Isabela, você começa a levar aquilo mais a sério e tudo que tem sentido fica mais aqui, ó. Quando você aprende, vai virando parte de você. Então saibam o porquê das coisas, façam perguntas, eu fico sempre nisso. Então é um pouco por aí. Eu não queria virar professora, mas quando eu terminei aquela formação, eu falei assim, cara, como é que eu vivi até hoje sem saber de todas essas coisas? As pessoas precisam saber disso. E aí foi muito natural esse mover, desafiador, mas natural. Mas então tá, a gente vai falar de preço e de valor. Só você sabe onde teu calo aperta. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que eu posso perguntar pra você hoje, que você fala assim, cara, você daria, o que você daria, sei lá, pra não sentir essa dor que você sente? Dependendo do tanto que dói, você ia falar, daria tudo, não tem preço. Ou quando a gente chega ali próximo do amor, né? Eu já ouvi muito das mães, quando vem o filho numa situação de dor ou de alguma coisa, a primeira coisa que a mãe fala, eu daria tudo pra estar no lugar do meu filho ali. Então, gente, tudo que a gente fala muito aqui, mais uma vez, a gente cai lá no subjetivo, o meu olhar, o que eu construí sobre aquela coisa, de acordo com as minhas vivências, e um pensamento sempre pode ser outro pensamento. Fiz essa super introdução, mas agora a gente vai entrar na parte muito prática disso, tá? Coloquei uns pontos aqui pra ir falando. Valor e preço. Se você concorda com isso, a gente falou muito dos recursos, investir na gente. Há quanto tempo você não investe em você? No sentido que eu falo com muitas pessoas, né? E falo com todas as pessoas. Eu sou aquela pessoa que sai muito sozinha, às vezes senta no bar, assim, ai, gente, agora vai só que eu sou super fofoqueira, mas não sou. Tudo que entra aqui fica... Mas eu gosto de olhar para as pessoas. Eu olho para as pessoas no transporte, no ônibus, e eu escuto muito, né? Porque eu gosto de gente. É a coisa que eu mais gosto. Eu gosto de gente. E aí eu prestei atenção... Ai, gente, que horror, devia ter pensado outra gente falar isso. Eu prestei atenção de um cara que tava no telefone. Pela conversa dele com a outra pessoa, eu entendi que ele era barbeiro. E aí, eu vi, e detalhe, assim, só uma observação. Gente, eu nem sei que iPhone é aquele que ele tem, mas era muito maneiro, era com certeza à frente do meu é o 11. E ele tava todo bonitão, sabe? Relojão, cabelo na régua, a roupa, um tênis, que pelo negócio ali, gente, eu sou muito do pé no chão, assim, eu nem entendo muito dessas coisas. Mas ele tinha uma imagem ali que dizia que os R$140 do curso de um final de semana, que ele disse que não ia fazer,
não parecia muito pra ele. Mas ele tava nessa ligação falando, pô, mano, não vou fazer não, porque pô, R$ 150 num curso não vai dar pra mim não. Falei assim, gente, o que é 140, né, reais pra você se especializar, pra você estar sempre se renovando? O bom professor, principalmente o professor, né, ele nunca deve parar de aprender. Para não esquecer como é o processo de aprendizagem, mas para lembrar como é ser aluno sempre, óbvio, e se atualizando. Tá tudo novo. No mundo de hoje a gente tem acesso a muitas técnicas, né? O que você aprendeu mês passado já tem uma atualização agora. E aí me chamou muita atenção. Eu falei assim, poxa, ele, não vou ficar investindo nesses cursos não. E aí logo na sequência ele chamou o amigo para ir num sambinha. Tudo bem que ele pode ter entrado de graça no sambinha, não sei o que, mas ele falou tomar cerveja. Gente, eu não sei quanto tá aqui no Rio, mas a última vez que eu tomei uma cerveja foi num desses bares da praia lá em Arraial da Ajuda e uma cerveja dessa grande tava R$ 22. Eu bebo muito pouco, assim, né? Vou, divido com as amigas, mas o que eu vejo na grande maioria das pessoas é assim, você não vai tomar uma de R$ 22. E se você sai todo final de semana, quanto dá isso, sabe? Então, pra mim fica assim, valor e preço, né? R$ 140 pra me tornar um melhor profissional. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a reparar. Será que não tem recursos que eu tô investindo em coisas que eles podiam estar sendo investidos em causas? Tudo isso agrega o seu valor. Tudo isso vai botando você numa régua mais alta. E eu entendo que é complicado e não tô dizendo que você não vai, né? No caso, se você é aqui oferece o serviço, que você não vai conversar e tal. Eu, por exemplo, com as minhas alunas, eu tenho uma continha aqui imaginária que eu fiz, que faz sentido pra mim, que a cada X alunas que eu tenho pagantes do meu valor integral, eu posso abrir 2 vagas de valor, de preço, né, que é negociável. Porque eu também acho que é importante a pessoa pagar, porque ninguém dá valor àquilo que é de graça. Tem que pagar pelo menos alguma coisa, pra entender mesmo, é uma energia, o dinheiro é uma energia, sabe? E aí eu sempre converso muito francamente. E mais uma coisa, eu não faço isso, eu já fiz isso que paralelamente eu tinha uma menina que morava em uma das favelas ali em Santa Teresa e a outra que morava em Copacabana, num puta apartamento. E ela não podia no momento. Ela tava quase se formando em medicina e tal. E aí a minha amiga, Nath, mas você vai fazer isso com a mina, ela tem dinheiro. Eu falei assim, sabe aqui o que eu tô querendo com isso? Ela vai entender e talvez um dia, o fato dela ter vivenciado essa oportunidade que eu dei pra ela, ela vai entender que ela pode fazer isso com o servir dela para outras pessoas. E olha só o lugar que ela pode fazer isso enquanto médica. Olha que maneiro. Eu entender que essa energia ela é negociada de acordo com o que eu coloco. Mas é a gente perceber como que a gente pode estar aqui também servindo no mundo, entender o valor do que o seu servir pode dar para aquela pessoa, sabe? Também, uma outra coisa que eu falo para vocês é que a gente tem que entender que tudo tem validade. Então, sempre que você fizer um combinado com alguém ou com você mesma, estipule um prazo. É por 2 meses e aí depois a gente reconversa. E sempre que ficar alguma coisa meio no sentido do mal entendido ali, chame conversa. Chame reconversa. Às vezes vai valer a pena, né? Essa conversa. Se você notar que em 2019 estava de um jeito e a gente está em 2022 continua daquele mesmo jeito, pode soltar a mão. A gente solta a mão de quem não tá segurando a nossa também e tá tudo bem. Não quer dizer que você fica ressentido, com raiva. Não é nada disso. E só que isso fica mais complicado, né? Quando a gente tá lidando ali com amigos. Eu fico vendo 50% das alunas que eu tenho hoje são amigas. Ou se não são amigas, é tipo mãe da amiga. Então, várias vezes você fica aí um pouco sem graça de cobrar pra alguém que você conhece. E aí é fogo, porque às vezes você tem aquela amiga e fala assim, pô, amiga, eu sou tua amiga, tu vai me cobrar isso aí? Eu já fico assim, cara, que amiga é essa que não tá vendo teu corre, brother? Claro que tá aí, você pode dar uma facilitada em como vai pagar e tal. Mas, gente,
No início, todas as minhas alunas eram, tipo, amigas. Imagina se eu não fosse cobrar, eu ia estar aí trabalhando. E como é que eu ia chegar ali no prêmio no 28 de setembro para pagar as contas? Não dá, né? A conta não fecha. E é muito doido, porque é interessante também, aí é fogo que vai parecer que eu tô julgando, mas entender o que a pessoa sente do teu trabalho também, do quanto ela precisa, do quanto ela aprecia aquilo e dá valor àquilo, né? Porque a mesma pessoa que vai achar caro os R$ 150, eu nem sei quanto custa essas coisas, tá? Mas eu imagino que seja muito caro, porque a unha simples que eu faço ali no salão, meu pé e mão, acho que tá 57. Aquela super elaborada, né, que bota a mão na maquininha, não sei o que, eu imagino que seja muito mais caro. Ou os cílios, né? Todas essas coisas eu imagino que sejam caras. E aí chega, você vê essa mesma pessoa que tá achando R$ 150 caro pro seu trabalho, tá ali com a unha super em dia, o cílio no lugar e com um super telefone. Então acho que já dá para identificar, não é criticando, não é nada, mas assim, que essa pessoa ela está num momento talvez que ela dá mais valor às coisas, mas não às causas. Então, hoje em dia, eu sinto que eu busco muito estar ali com a pessoa que tem, no mínimo, a mesma frequência do entendimento, da importância daquele trabalho que eu. Senão, pra mim, não tem porque eu me dou muito nas coisas, sabe? E precisa de retroalimentação pra mim. Só ficar dando, fica complicado. Não que você tenha que dar a sua intenção das coisas, esperando aquela coisa em troca. Cada um tem a sua reguinha, cada um consegue entender, cada um consegue dar de acordo com o momento que está na vida. Mas fique bem atenta ao que vale você investir, porque e também quando você resolver, não, sim, vou me dar aqui nessa situação. Primeiro de tudo, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você. Por mais que pareça que é pelo outro, não cai nessa de querer amar ali para puxar de volta, porque não é assim. Não é diretamente proporcional. Nem com você mesma. Embora eu acredito muito que quanto mais a gente investe na gente, Deus investe na gente também. E a gente tem mania de pedir coisas muito grandes, né, pra Deus, assim. E eu até brinco e falo, não, o que compete a mim eu faço, o que é impossível eu deixo pra Deus fazer. Mas a gente pede muitas coisas grandes pra Deus. E aí Deus vai te dar o pequeno. Porque se você não tá preparada no pequeno, quando vem o grande, tu vai fracassar com certeza. Se você não sabe, eu ouvi isso esses dias, se você não sabe administrar direitinho, R$ 100, tu vai administrar 10 mil, brother. Não vai dar ruim. Entendeu? Então, que você esteja confortável nesse lugar de entender valor e preço. Entender o que tá roubando talvez a sua intenção, porque a gente não pode pensar, né, no outro, forçar o outro a nada, mas você pode estar ali ligado a você. Será que no hoje você não pode subir a sua régua de valor com você mesma? E aí você fala, mas... E aí vou voltar para a questão do preço, porque talvez você entenda. E mais uma vez a gente cai lá na ambiência. Você trabalha fazendo uma barraquinha, esses carrinhos de churrasquinho, né? E aí, a carne ficou mais cara. Você fez um curso agora de gastronomia, de não sei o que, gourmet, para fazer um churrasquinho. Tu investiu uma grana. Mas, cara, eu vou cobrar. A galera ali do meu bairro não paga. Não paga, não sei o que. Muda de bairro. Sabe? Você não pode ficar... Você pode tudo. Mas vai ficar apertado se você tá ali querendo crescer e você tá num ambiente que não te propicia isso. Você vê as plantinhas, nem as plantinhas vão se desenvolver, gente. Se é uma plantinha que precisa de sol, tá ali na sombra, ela vai ficar sempre meia bomba ali, né? Vambora, aumentar essa régua. E só você pode fazer isso, sabe? A régua de você com você mesma. E não tem a ver só com dinheiro. Hoje em dia, com internet, gente, esse YouTube, eu aprendi até como destravar minha máquina de lavar, que ela do nada resolveu travar. Eu falei assim, meu pai amado, como que essa bicha vai destravar agora? E aí, eu escrevi no YouTube assim,
como destravar máquina de lavar. Qual era a marca? Agora eu não lembro nem da marca. E aí tinha o tutorial de 2 minutos. Gente, seja lá qual for o que você tá querendo investir em você, tem ali. Então não necessariamente você precisa de dinheiro. E várias vezes a gente tem dúvida, né? No que é investimento, no que é custo, o que é despesa. Então, assim, que a gente pense, né? Despesa que a gente tem são aquelas coisas que você gasta e o dinheiro não volta. Tá? Custo é tudo aquilo que você vai conseguir investir que vai voltar para você. Numa matemática muito louca que cai ali naquele... Não tô falando de educação financeira, né? Porque ainda estou dando meus primeiros passinhos nisso. Mas o básico, entender o subjetivo, o valor que você vai dar às coisas. E hoje meu objetivo aqui para você é... Há quanto tempo você não agrega valor a você mesma? Então, na nossa tarefa de hoje, ela é bem pequenininha e papum. Eu quero que você observe, será que você pode investir em alguma causa ao invés de alguma coisa? Já com o que você tem aí, tá? Será que você não pode realocar um recurso que você tá ali colocando numa coisa e botar numa causa? Que tal? Essa é a tarefinha. E assim, tem uma coisa que é mais legal que isso ainda. Você não tá... E isso que você vai fazer não é pra ninguém. É pra você mesma. Tá bom? 7h34. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Senão a gente já vai pro nosso boot. Vamos pro nosso... Tá cedo, né? Tá rápido hoje. Foi esse... Um segundinho, um gole d'água e a gente faz o nosso boot. Ah, desculpa. Gente, essa garrafinha que o papai me deu, eu pego ela assim, toda hora ela voa. Vou dar só um golinho pra gente fazer, então, o nosso boot. Se chegar alguma pergunta, eu respondo. E hoje nos stories eu dou início àquela programação que tem o post aí no feed. Cada dia a gente vai estar falando de uma coisa nos stories, então o que te interessar, chega mais, tá bem? Então vamos pro nosso boot. Firma bem seus pés no chão, fica de pé, abre o peito. Inspira e expira profundamente. Fecha seus olhos. Te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até mesmo aquelas que eu ainda não sei. Faz com que no dia de hoje eu sinta, eu reconheça o meu valor e o valor que as causas têm. Me revela no que eu estiver pronta para ver as coisas pequenas e as grandes. Me dá paciência. Investe na minha calma para aprender nas situações e assim acessar a paciência nesse caminho que é investir em mim, nessa percepção de aprendizado no estar com o outro, de estar no meu trabalho, de exercer o meu servir, que hoje ao longo do meu dia eu esteja bem conectada com as minhas causas. Minha alma se alegra com o Espírito Divino, com a centelha divina. Ela é a força no meu dia de hoje para o meu trabalhar. Eu sinto o bem, o amor, a prosperidade que cada encontro propicia, proporciona. Hoje, nessa manhã, eu renovo as minhas forças, eu renovo os meus entendimentos, eu renovo a minha energia para viver esse dia em congruência, coerência com todas as minhas causas. Esfrega as mãos,
Coloca um sorrisão no seu rosto. Cobre os olhos com as mãos. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver, meu povo, minha gente linda. Muito amor, muito amor, muito amor sempre. Façamos um dia excepcional. Beijo!